Olhando para as duas últimas FUVESTs, 2025 e 2024, de fato, a prova tem se tornado cada vez mais semelhante com a prova do Enem. Por exemplo, olha essa questão de matemática que caiu agora na FUVEST 2025. Muito provavelmente, se você batesse o olho nessa questão, você ia pensar que se tratava de uma questão do Enem. Ainda mais pelo tamanho do enunciado, mas é justamente uma questão da FUVEST. Então, de fato, a FUVEST tem se tornado mais interpretativa, se tornando mais semelhante com a prova do Enem. Mas um ponto importante que a gente não pode se esquecer é que a FUVEST também possui a sua segunda fase. E aí na segunda fase o buraco é bem mais embaixo. E um ponto muito importante que a gente deve se lembrar é que muitas vezes quando a prova da FUVEST, a primeira fase, é mais simples, a segunda fase acaba sendo mais complexa. E por quê? A lógica é muito simples. Se a primeira fase é mais simples, mais alunos vão ser chamados para a segunda fase. E aí eu tenho uma quantidade maior de alunos para selecionar. Então a segunda fase acaba sendo mais aprofundada. Então, se você pensou que para conseguir passar na FUVEST você não teria de estudar tanto, a verdade é que você vai precisar estudar muito. Mas é justamente por isso que eu estou aqui. Nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo exato que você deve seguir para conseguir a sua aprovação na FUVEST nesse ano de 2025, o vestibular pelo qual eu consegui começar minha faculdade em Engenharia Mecatrônica na USP. Então, bora para o vídeo. Como estudar exatas para a FUVEST? Quando nós pensamos em montar um plano de estudo, seja para o Enem, seja para um vestibular, a primeira coisa que muitas vezes vem na nossa mente é: eu vou ver quais são os temas mais específicos, os temas mais importantes para a minha prova. Mas vamos lá, se tratando de FUVEST, isso não é um embasamento muito bom. Por quê? Como eu tenho duas fases, a gente não consegue especificar o que de fato vai cair na prova. Por exemplo, nesse ano, na primeira fase da FUVEST, caiu uma questão de física falando de efeito Compton, um tema muito específico e que até mesmo poderia ter causado uma confusão dos alunos, porque ele falava em uma questão de mudança de frequência, mas a gente estuda que depende da fonte que está emitindo. Então, o ideal é que para a FUVEST você consiga varrer todos os temas de exatas, e é claro que você não vai dar a mesma atenção em todos os tópicos. Obviamente você vai se aprofundar mais nos temas que são mais importantes, mas o ideal é que você consiga varrer todos os temas, porque justamente por conta da primeira e da segunda fase a gente não consegue varrer muito quais são os temas específicos que vão cair naquele ano. Mas perfeito, como que eu faço para saber quais são os temas mais recorrentes e que eu vou dar mais aprofundamento durante o meu ano de preparação? É aquele ponto que a gente já conhece, fazer provas antigas, e eu recomendo de provas de no máximo 5 a 7 anos, porque provas mais antigas acabam fugindo bastante do modelo atual da FUVEST. Então pegue provas de até no máximo 7 anos atrás e estude elas. Vamos supor que você fez uma prova da FUVEST 2019. Só naquela prova você já conseguiu revisar entre 9 e 10 tópicos de matemática. Então imagine ao longo do ano você ir fazendo provas, o quanto de questão você conseguiu revisar de todo o conteúdo que você já viu até aquele momento, e como você consegue realmente ter esse feeling, sabe, de realmente entender como que funciona a prova, como que está sendo cobrado cada tema. E por exemplo, existem alguns temas que são importantes, mas que você não vai dar tanta atenção. Propriedades coligativas em química, movimento harmônico simples em física, números complexos em matemática. Sim, são assuntos importantes, mas que você não precisa ver com o nível de detalhamento. É aquilo que eu falei no início. O ideal é que em exatas você consiga percorrer todos os assuntos, e aí obviamente você vai dar mais importância nos temas mais recorrentes, mas também não vai deixar de ver aqueles assuntos que não são tão recorrentes, mas que podem acabar caindo na sua prova. E agora, como estudar humanas para a FUVEST? Vamos lá. O primeiro ponto que deve ficar muito claro aqui é que em humanas é muito importante que você foque na parte teórica. E então você pensa, cara, mas humanas é basicamente teoria. Mas aqui eu falo no sentido de que você não precisa enfatizar tanto a resolução de listas quanto em exatas. A verdade é que humanas na FUVEST muitas vezes segue um padrão. Por exemplo, nesse ano, na FUVEST 2025, caiu pela 100ª vez o tema de revoltas nativistas e emancipacionistas, os eventos do período do reinado aqui no Brasil. Então você consegue realmente mapear bem os assuntos. E se você domina profundamente a teoria desses assuntos, você realmente consegue ir muito bem em humanas, principalmente nessa parte de história. Agora, falando de geografia,
geografia, busque entender profundamente a questão de geografia física, principalmente se você vai pegar geografia na segunda fase. Esse ano a gente teve uma questão de geografia física e foi de fato uma questão simples, que era a questão de inversão térmica e tudo mais, mas como eu disse, geralmente quando a FUVEST era mais simples na primeira fase, é porque na segunda fase vai ser difícil. As questões de geografia física da segunda fase da FUVEST, de verdade, são muito complexas. Eu me lembro de uma que eu estava tentando fazer enquanto estava no vestibular. Eu não peguei geografia na segunda fase porque engenharia não tem, mas eu me lembro que eu tentei resolver uma prova de geografia da segunda fase e eram questões de tectonismo e um nível muito mais aprofundado do que eu tinha estudado até aquele momento. Então, de fato, estude com profundidade geografia física. Sim, estude geografia política, estude muito atualidades, porque atualidades de fato cai na FUVEST, mas é muito legal que você dê um aprofundamento muito bom em geografia física. Aqui está um ponto muito legal, que é justamente como estudar português. Vamos lá, se você conversar com alguns alunos que já foram aprovados na FUVEST, talvez alguns te falem que conseguiram acertar bastante questão em português, sem saber de fato gramática. E vamos lá, uma conversa bem sincera. Para a primeira fase, de fato, você consegue ir bem em português. Se bobear, você consegue talvez até gabaritar português, sem saber muito bem gramática, sem saber temas específicos de gramática. Mas, de novo, a FUVEST tem duas fases. E na segunda fase eu tenho questões discursivas. E como que você faz todo o seu embasamento das suas respostas em português? Você precisa trazer um embasamento na gramática. Ou seja, se você não estudar gramática, talvez você consiga fazer uma boa prova na primeira fase, mas na segunda fase muito provavelmente você vai rodar, porque como que você vai trazer o embasamento para as suas respostas? As questões discursivas, eu não posso trazer apenas argumentos subjetivos, mesmo na parte de português, eu preciso trazer um embasamento teórico, um embasamento na gramática. Então, principalmente se você vai para cursos muito concorridos, você precisa dominar sim gramática, pensando especialmente para a segunda fase. E agora as matérias mais esperadas, filosofia e sociologia. Como estudá-las para a FUVEST? Bom, a verdade é que essas matérias não caem na FUVEST, então não tem muito o que você estudar. A verdade é que, de fato, sociologia e filosofia podem te ajudar na questão de redação. Então, se você quiser estudar filosofia e sociologia, alguns tópicos, de acordo com o que você for estudando em redação, com os temas de redação, é legal trazer esse embasamento. Eu, no meu caso, toda a minha redação da FUVEST eu fiz com embasamento em eventos históricos. Mas se você tiver facilidade em relacionar temas de redação com temas de sociologia, de filosofia, fica bem legal. Mas aqui é um ponto bem importante. Não estude de forma alguma filosofia, sociologia desde o começo do seu ano. Se você quiser estudar, você pode começar tranquilamente a partir do segundo semestre e estudando de modo espaçado ainda. É mais justamente para te ajudar a ter um repertório em redação. E para terminar, um ponto muito importante. Um erro que eu vejo muitos estudantes cometendo é, eles começam a estudar para a FUVEST, segunda fase, apenas após a segunda fase. Só após a primeira fase, ou seja, depois que eles sabem que foram aprovados, que eles começam a estudar para a segunda fase. Mas a questão é, a FUVEST segunda fase, ela vai cobrar muito de você. Então o ideal é que você comece a estudar no máximo em agosto, em setembro, você já comece a estudar para a segunda fase. Sim, ela vai te exigir um tempo. E um ponto muito importante que você deve ficar atento é que a segunda fase da FUVEST, você vai perceber que nos primeiros simulados você vai sentir muito isso. É uma prova muito disruptiva. Como assim? Na primeira fase você tem 90 questões que são de alternativa, você tem em média 4, talvez uns 5 minutos para uma questão. Agora na segunda fase você tem em média 20, 25 minutos por questão e você vai ter questões discursivas. Então é importante que você treine até isso, porque se você não tiver um bom treinamento disso, pode acontecer de no dia da segunda fase da FUVEST você ficar ansioso, você não conseguir fazer uma boa gestão do tempo, justamente porque o modelo de provas é totalmente diferente. Então você está na primeira fase, você está gastando 10 minutos numa questão, você vai ficar tipo um pouco ansioso, cara, tô muito tempo nessa questão. Agora, se você tá na segunda fase, você tá 20, 25 minutos fazendo uma questão, você fala, cara, eu tô no tempo certo, são 12 questões para essa prova. Então assim, treine bastante a segunda fase, não apenas após você
ter sido aprovado na primeira fase comece, eu recomendaria já em agosto você começar a estudar também para a segunda fase. E se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir, de compartilhar. Até a próxima!